Oi pessoal, tudo bem com vocês? Tudo bem com todo mundo? Passando aqui no canal, ativando um pouco, porque tá meio parado, né? Eu estava de prova, né, na faculdade e bastante trabalhos, né? Muitos trabalhos na faculdade para fazer. E também a questão, né, dos trabalhos no centro que tá muito movimento de trabalhos. São muitas linhas de trabalho, gente. Então, cada linha de trabalho é uma preparação, é um cuidado, é um trabalho, uma dedicação e está sendo um aprendizado bem grande para mim, né? Para os meus filhos de corrente também. A gente está trabalhando bastante, né? Porque a gente tem a parte das curas. Durante a semana sempre tem o trabalho de cura e também a gira, né? Então a gente está trabalhando bastante. Eu passei por aqui para dar um oi, que eu estava com saudade, né? Eu cheguei da gira não faz muito tempo, são mais de 5 horas da manhã e eu cheguei agora. Como vocês sabem, às vezes a gira está tranquila, está calma, mas às vezes chegam problemas, situações, principalmente a questão da saúde, gente, que está bem difícil para todo mundo e a gente tem que esperar. Né? A gente trabalha e quando encerra o trabalho, muitas vezes tu vai até as 3, 4 horas da manhã, esperando que um trabalho firme, que um trabalho velho, para te depois poder te retirar. Isso aconteceu muitas vezes, né? Como é que eu vou dizer para vocês, nessa minha caminhada de mais de 30 anos como médium, muitas noites e madrugadas, né? A gente virou trabalhando em prol do bem, para fazer o bem, para ajudar quem precisa. E é muito gratificante, né? A gente, quando é dirigente, a vida da gente muda, né? Assim, num segundo tudo muda. Por quê? Porque hoje tu tá ali com os teus amigos tomando uma cervejinha, tu tá ali, né, te divertindo, tu tá ali curtindo uma festa e de repente tudo para. Porque a gente ser dirigente, a responsabilidade da gente é muito grande de cuidar das pessoas, né? Então a gente tem que estar sempre trabalhando, né? Se a gente, para não cometer erros, a gente tem que estar sempre se doutrinando, porque nós somos humanos, a gente erra, né? Ninguém é perfeito, mas a gente tem que estar sempre tentando se moldar o tempo todo. E também cuidar, né, gente? Cuidar das pessoas não é fácil, né? E as pessoas têm uma confiança muito grande na gente, seguem muito a nossa orientação. Então não basta a gente falar o que a gente sabe, não basta a gente dizer o que a gente aprendeu. A gente tem que pôr em prática na vida, no dia a dia, com as pessoas, né? Às vezes é difícil. Até a família, gente, às vezes é complicado, né? Às vezes é complicado, sempre tem estresse, tem situações que aborrecem, mesmo incomodam, dá vontade de virar as costas e sair andando, faz parte, gente, né? Ninguém é perfeito. Então eu passei por aqui para dar um oi e para falar, né, que a gente muitas vezes está passando por alguns problemas, a gente está com dificuldade em casa, relacionamento, com filhos também, a preocupação sempre com os filhos é constante, né? Quando são crianças que são pequenos, depende de nós. Quando são adolescentes, estão numa fase que querem explorar tudo que vem pela frente. Quando ficam adultos, a gente se perdão, a gente se preocupa do mesmo jeito. Gente, depois do Covid eu fiquei com bronquite. Eu não tinha. A ponto de eu ter que fazer bombinha. Então, quando o tempo está assim úmido, aqui em Rio Grande é tudo muito úmido, mar gelado, né? A garganta fica seca. Já tomei já antibiótico, já tomei já chá, já tomei já antialérgico, mas o tempo não ajuda,
E nós estamos vivendo num momento assim muito crítico, né? A questão das nossas geleiras, né? Do aquecimento global também. Então isso tudo, a natureza vem passando por várias mudanças e transformações, né? De dia tá calor, tá quente, tá um sol, à noite tá uma geada, tá frio, a temperatura cai. Então o corpo da gente ele ainda não se adapta assim, a tanta mudança, né, de temperatura. Após o Covid a gente também ficou, né, como eu falei até no vídeo anterior, com algumas sequelas, né, como se a nossa imunidade não tivesse assim como antes. Eu sinto assim, me sinto cansada às vezes. E alimentação, gente, se alimentar bem, dormir bem, comer bem, né? E autoestima, estar bem consigo mesmo, né? Porque a tristeza, a dor, o sofrimento acarreta muitas situações, né? Muitas doenças, né? Digamos que 70% das doenças são causadas pelo emocional. Junto com o emocional vem o espiritual, né, gente? Uma situação sempre caminha com a outra. Então, muitas coisas que a gente está passando na vida, muitas vezes a gente não entende por que está desempregado, por que está com problema no relacionamento, por que tem problema com os filhos, por que tem problema com o vizinho, com a família. Gente, a gente tem que parar muitas vezes e se olhar, né? A gente tem que fazer uma reforma íntima, voltar para dentro da gente e sentir, né? As coisas fogem do controle e muitas vezes tudo isso que acontece é para a gente mudar. Às vezes a gente tem que tomar decisões, às vezes a gente tem que saber dizer não, às vezes a gente olha tanto para o lado e se esquece da gente mesmo. E a vida, ela trabalha conforme a gente trabalha, gente. Tu dá pro outro e esquece de ti. Então vem pro outro primeiro, para depois para ti. Não é que a gente não tenha que se importar nem cuidar do outro. Muito pelo contrário, a gente tem que olhar para o nosso lado, sim, e uns ajudar os outros. Mas a gente não pode esquecer de ajudar a gente mesmo. Deus não dá um fardo maior que a gente não possa segurar. E muitas coisas que a gente passa é devido a nós mesmos, né? É a nossa maneira de pensar, é a nossa maneira de agir. É a gente persistir sempre nas mesmas coisas, nos mesmos erros. Muitas pessoas ficam anos presas ao passado e não mudam nunca. Vivem estressadas, não param nunca, gente. A vida é uma passagem. Logo, logo a gente volta para nossa casa. Eu sempre digo que a nossa casa é lá, não é aqui. A gente é ser humano. A gente não está preparado, e mesmo a gente entendendo isso, eu mesmo que sou espírita, né? E estudo e trabalho direto, a gente tem esse entendimento, mas a gente tem um apego, né? Então, o sentimento é uma coisa assim que nem sempre a gente controla, mesmo a gente tendo consciência das coisas, a gente às vezes se deixa levar pelas nossas emoções. Mas que a gente entenda que a gente não está sozinho, que a gente entenda que nada dura para sempre e que a gente tem que saber lidar com a dor. A dor é inevitável muitas vezes, mas é necessário que a gente sinta. Quem disse que não é pra gente sentir, gente? Mas a gente tem que ter um médio, né? Tem pessoas que alimentam a dor, vão se fechando, se fechando, se fechando. E a vida, gente, a vida é um aprendizado. Todos os dias é um dia. É conforme a gente acorda, é conforme a gente se coloca, é conforme a gente se vê. A gente vai acordar muitas vezes, olhar para a rua e não vai enxergar nada, gente. De repente, naquele dia, tu vai olhar para a rua e tu vai enxergar aquela árvore que está ali há muito tempo. E tu vai observar o quanto a natureza é perfeita. Vai olhar para o céu e vai ver as nuvens de uma outra forma. É conforme a gente vê as coisas. Eu vou lá e vou fazer uma comida para comer, porque eu tenho que comer. Mas eu vou ali, vou botar com amor, vou botar meu carinho, minha energia, vou caprichar nesse prato. Então o sabor é outro, gente. Não é a questão da roupa, mas é a questão do modo que tu te veste, né? A gente tem que se gostar, em primeiro lugar. A gente não tem a capacidade de gostar de tudo nem de todos, mas a gente tem que respeitar a nós mesmos e respeitar os outros. A gente não precisa gostar, mas a gente respeita. E a gente respeitando, a gente é respeitado, gente. Então, assim, é muita intolerância, é muito sofrimento, é muita
cobrança, é muita gente negativa, é muita gente com inveja, e as pessoas têm inveja mesmo, né? Muita gente faz maldade para os outros, muitas vezes usa da religião para fazer o mal. Então, gente, que a gente faça o melhor da gente, que a gente se permita se libertar de todas essas coisas negativas, deixar o passado lá para trás, que o passado já passou, o importante é o agora, que a gente aprenda com o passado como um aprendizado. Quando a gente erra, é uma maneira que a gente tem de acertar. E quando os outros erram com a gente aprende a ser diferente. Então, seja diferente todos os dias. Acorde, sorria para a vida, olhe para o céu, olhe para o sol, olhe para a lua, prepare aquela comidinha gostosa que você gosta, olhe aquela roupa, às vezes você tem roupas maravilhosas dentro de um roupeiro e usa sempre as mesmas. Eu sou uma, que eu vou lá, boto na máquina, estou com pressa, estou sempre correndo, vou ali, estou na faculdade, estou no terreiro, vou ali, pego a primeira blusa, o primeiro blusão e coloco. Gente, a gente tem que se cuidar, né? E quando eu digo se cuidar, não é a aparência importante, mas a gente também tem que se cuidar aqui dentro, né? O que a gente está escolhendo para pensar? O que a gente está colocando no nosso coração? Quando a gente gosta da gente, quando a gente acredita, quando a gente dá o nosso melhor, a vida nos traz tudo aquilo que nós merecemos. Então acredite na vida, acredite, fiquem com Deus e que Deus abençoe vocês. Até a próxima.